Então, como cardápio de hoje, vamos finalizar aí o cardápio da primeira unidade. Hoje veremos pronome relativo, aula 04. Anota aí, pronome relativo, aula 04. Vamos lá. Então, estou aqui trabalhando em casa e de pronome relativo, eu acho que muitos têm dúvidas sobre isso, mas o nosso crescimento depois dessa aula será assim. Hoje, agora você tem dúvida, a dúvida vai se acabando aos pouquinhos, e vai se acabando uns pouquinhos, e quando você compreender o conteúdo completo, eureka, a luz, e aí tudo vai ficar bem claro para você. Nós já vimos oração subordinada adjetiva, e eu também falei sobre pronome relativo. O pronome relativo ele serve lá para introduzir uma oração subordinada substantiva, aliás, uma oração subordinada adjetiva, correto? E vamos ver aqui de forma específica, de forma clara, o que é pronome relativo. O pronome relativo, ele serve para retomar um substantivo ou um pronome antecedente, já citado em outra oração, e iniciar uma nova oração, retomar um adjetivo ou um pronome antecedente. A sua função é também, não só de retomar um substantivo ou um pronome antecedente, um pronome que faz a função de substantivo, mas também é de evitar repetição de palavras nas frases, a fim de deixar o texto mais enxuto, mais conciso, mais claro, mais objetivo para ser entendido. Os pronomes relativos são eles. São divididos aqui em duas colunas, os variáveis e os invariáveis. Os variáveis, varia em gênero e número, vai para o singular e plural, masculino e feminino. E o invariável não. Beleza? Veja. O qual e a qual pode substituir o que? O qual é retomando o substantivo masculino e a qual é tomando o substantivo feminino. Os quais é o qual no plural, fica os quais, e as quais também é a qual no plural. E o cujo e a cuja. A cuja e a cuja é quando você aplica diante de dois substantivos, sendo que o segundo ele tem características do primeiro. Professor, como é isso? Está muito técnico. Pô, você seja mais simples. Eu só estou explicando de forma técnica para mais adiante a gente entrar no cujo e aí eu dar um exemplo de cujo ou cuja, beleza? Tranquilo. Então, cujos também ele pode ficar no plural. O plural de cujo, cujos, e plural de cuja, cujas. E quanto e quanta, quantos e quantas também pode, ele vai para o plural. Vai para o plural e ele também pode ficar no masculino ou feminino. Esse quanto e quanta, quantos e quantas, ele sempre vem antecedido de pronomes indefinidos. Ou seja, pronome indefinido, né? Indica seres indefinidos, como tudo, todo, etc. Isso aí nós veremos também mais à frente. E na segunda coluna aqui, nós temos os pronomes relativos invariáveis, ou seja, que não variam em gênero e número. Temos aqui o que equivale a o qual e suas flexões, o que ele pode se referir a o qual, a qual, os quais e as quais. O quem, ele se refere a pronome, ele se refere, aliás, a um ser personificado, ou a pessoa, e ele também equivale a o qual, a qual, os quais e as quais, e temos também o onde equivale a no qual e flexões. O onde ele vai indicar um espaço físico, um espaço geográfico. Isso também nós veremos mais adiante. Vamos lá. Vamos esclarecer tudo isso iniciando por meio de exemplos. Sigamos. Comecemos aí, vamos começar com que, qual e variáveis. Primeiro exemplo. Veja. O homem gostaria de comprar uma casa. A casa seria um lugar apenas seu. Veja, esse exemplo aqui ele está sendo resumido nisso.
Veja minha seta, está sendo resumido tudo aqui. Ó. Tá? Veja que neste primeiro exemplo, tá? Ele não está conciso, ele não está enxuto, ele está bastante repetitivo, ok? Ele está bastante repetitivo. Veja, casa se repete 2 vezes. E aí, para deixar o texto conciso, objetivo, claro, basta inserir aqui o que, o pronome relativo, que o que ele já se refere a casa. Professor, poderia também colocar a qual? Pode sim. Poderia colocar a qual, porque a qual ela está se referindo à casa. Casa está no feminino, e a qual, obviamente, também está no feminino. E a frase fica assim: o homem gostaria de comprar uma casa que seria um lugar apenas seu. Ok? Então, esta frase aqui, ela é um resumo, né? Ela é um enxuto deste primeiro exemplo aqui, beleza? Uma palavra, um termo, casa, ele é cortado e aproveita-se apenas um, ok? Este segundo, digamos aqui o terceiro exemplo, ele já vem aqui com o que? Já vem de forma enxuta e de forma clara. Eu comprei uma casa que fica num bairro próximo daqui. Professor, o que ele equivale ao qual ou a qual, beleza. Mas o qual ele não pode ser colocado, porque o qual ele vai retomar um termo antecedente masculino. Ah, professor, estou entendendo. Casa é substantivo feminino? É. Então, professor, eu devo colocar a qual, correto? Então, você colocar a qual. Professor, as 2 formas estariam corretas? Que ou a qual? Sim. Ok? Ora colocando que ou colocando a qual, estaria retomando o substantivo comum, casa. Eu poderia ler da seguinte forma: eu comprei uma casa, a qual fica num bairro próximo daqui. Este outro exemplo, não vi a bolsa da qual você está falando. Professor, mas aqui já tem uma preposição de contração de mais a e qual. Pode isso? Pode sim. Pode sim. Porque o qual, ele está se referindo à bolsa, que é um substantivo feminino comum, e o de preposição, ele é exigido pelo verbo falando. Ele é exigido pelo verbo falando, a qual ele serve para retomar o termo anterior, a bolsa, que é o substantivo feminino, e da preposição feminina, ele está sendo exigido pelo verbo falando. É mesmo, fica assim: não vi a bolsa da qual você está falando. Quem fala está falando de alguma coisa. Falando é verbo transitivo indireto. Então veja aí, tranquilo? Então pode ser colocado dessa forma. E a preposição aqui, professor, da, a, em, isso aí depende da regência do verbo. Você tem que analisar sempre o verbo. Tranquilo? Sigamos adiante aí. Vamos lá. E o quem, professor? Professor, o quem, às vezes eu me confundo com o quem. O quem, ele serve para se referir a pessoas personificadas ou mesmo a pessoas. Tá? Veja aí, vejamos estes 2 exemplos básicos. Veja. As pessoas de quem você falou são realmente muito talentosas. As pessoas de quem você falou são realmente muito talentosas. Outro exemplo: eram muitos os clientes a quem eu atendi hoje. Veja, vamos focar aqui no primeiro. Olha aqui a seta, ó. Vamos focar aqui primeiro. O professor tem uma preposição aqui. E o quem? Bom, o quem está se referindo a pessoas, seres humanos. E o de, professor? E o de? O de, ele é exigido pelo verbo falar. Quem fala, fala de alguém. É verbo transitivo direto. Então, eu posso... Esta forma aqui está realmente adequada. As pessoas de quem você falou são realmente muito talentosas. O que serve para retomar pessoas, seres humanos. E o de, ele é exigido pelo verbo falar. Porque quem fala, fala de alguém. Tranquilo? E exige a preposição de.
Já neste outro exemplo, no segundo exemplo de quem, o uso do quem, eram muitos os clientes a quem eu atendi hoje. O professor tem o quem aqui, porque o quem ele vai se referir a clientes. E o quem, gente, você está vendo aqui que ele é invariável, né? Ele não varia em gênero e também em número, porque a função dele é se referir a pessoas. A pessoas. Se refere a pessoas ou também ou coisas personificadas, como personagens. Então, veja, o quem está se referindo a clientes e o a, professor. O a é exigido pelo atendido. Quem atende, atende a alguém. Quem atende, atende a alguém. Atendi aí no sentido de verbo transitivo e indireto. Por isso que o quem ele não vem sozinho. Ele precisa da preposição a para, porque é exigido pelo verbo atendido. Então, veja, sempre quando vocês verem aqui, depois, quando vocês verem o pronome relativo se referindo ao termo anterior, sempre percebam o verbo. O verbo seguinte, o verbo posterior. Se o verbo é transitivo direto, ele exige preposição, ou se o verbo é transitivo indireto, se não exige preposição. Beleza? Professor, pronome relativo, eu tenho que aprender transitividade. Isso mesmo. Tem que aprender transitividade. Volta ao módulo, volte à gramática, porque é necessário também aprender. Então, sigamos aí adiante. O cujo e variáveis. O cujo e variáveis. O cujo, ele serve para... Ele fica geralmente entre dois substantivos, sendo que o segundo ele tem uma característica do primeiro. Tem uma característica do primeiro. Veja, e ele também ele vai indicar uma relação de posse. Ele dá uma ideia de posse de alguma coisa. Veja aí, vamos lá. Temos aqui dois exemplos. Eu coloquei já a explicação aqui. Dois exemplos. Este é o escritor cujo livro é muito lido. Este é o escritor cujo livro é muito lido. Veja o cujo. Ele está entre escritor, que é substantivo, e livro, que é substantivo. O livro, ele é uma característica do primeiro. Não é? Está revelando aqui o escritor, está revelando aí o livro do escritor. Tá? Este é o escritor cujo livro é muito livro. Então ele está se referindo ao livro do escritor. Dá uma ideia de posse. O livro é de quem? É do escritor. Então sempre o segundo substantivo ele tem uma característica do primeiro substantivo. O livro ele indica uma característica do substantivo escritor e tem uma ideia de posse. Tranquilo? O livro é de quem? O livro é do escritor. No segundo exemplo do uso de cujo e variáveis, nós vamos ver o seguinte. Aquela é a dona da loja cujas vendas dispararam no último trimestre. Aquela é a dona da loja cujas vendas dispararam no último trimestre. Então, pensa comigo, cujo ele tem uma ideia ou uma relação de posse. Anota aí, eu já anotei aqui. Anota aí. Tá? Depois, o cujo, ele fica entre dois substantivos. E o segundo substantivo, tá? que é o consequente, ele tem uma característica do primeiro, do antecedente. Professor, o que é isso? Olha, veja, aquela é a dona da loja. A dona da loja é o primeiro substantivo antecedente, que antecede cujas. E vendas é o substantivo consequente, é o segundo substantivo, que vem depois de cujas. Veja que o segundo substantivo, que é vendas, ele tem característica do primeiro. Vai olhando aqui a seta. Ele tem característica de dona da loja. Logo, isso indica que as vendas, elas são da loja. Indica uma ideia também de posse. Cujo ele é variável, ele varia em gênero e em número. Dona, a dona da loja é um substantivo feminino no singular. Loja, cujo, ele vai ficar cujas, vai ficar no feminino e no
e no plural, porque ele vai concordar, né, não com o primeiro termo em número, ele não vai concordar em número não com o primeiro termo, mas com o segundo termo. Ele concorda em número com, ele concorda em número, tá, com o segundo termo. Veja, aquela é a dona da loja cujas vendas dispararam no último trimestre. Beleza? Tranquilo? Simples? Então sigamos adiante. Vamos lá. Uso do quanto, vamos lá. O quanto é um pronome relativo, só que ele vem antecedido do pronome de um pronome indefinido. Esse pronome indefinido pode ser tanto, pode ser tudo, pode ser todo. Veja, fez tanto quanto podia, mas não conseguiu. Veja que antes do quanto pode aparecer um pronome indefinido. Tanto, tudo, todo, indica um número indefinido de ser, certo? É tudo quanto era, a gente apareceu hoje. Ou seja, antes do quanto vem o tudo. Tudo quanto era a gente apareceu hoje. Está se referindo ao quê? O quanto, como ele vem antecedido de tudo, ele está indicando um número indefinido de gente. Beleza? Assim como aqui no primeiro, fez tanto quanto podia, mas não conseguiu. Ou seja, tanto quanto podia. O quanto, antes do quanto, vem o tanto, um pronome indefinido, que indica um número indefinido de vezes, um número indefinido de ações. Então, quanto é pronome relativo. E o onde, o onde ele terá valor de em que, e sempre se referirá a um lugar, a um espaço físico, a um espaço geográfico. Vejamos esses dois exemplos aqui, os dois últimos exemplos. Aquele foi o lugar onde nos conhecemos, onde se refere ao lugar, e ele também é invariável. Neste outro exemplo aqui, neste parque eu gosto do brinquedo, onde fomos por último. Então, onde ele vai se referir ao parque, que é o lugar. Beleza? Então, veja aí, duas regras básicas que nós não podemos esquecer. O quem e o onde não aparecem sem fazer referência a antecedentes. O quem sempre refere-se a pessoas ou coisas personificadas. E o onde refere-se a espaço físico ou a espaço geográfico. E o quanto ele vem antecedido de pronomes indefinidos, como eu já falei, tudo, todo, ou toda, todos ou todas, tanto e etc. Beleza? Então, sigamos adiante aí. Espero que vocês estejam compreendendo este assunto, pois é fundamental. Entremos na prática. Na prática, vamos lá. Deixa eu pegar umas questões aqui. Tenho duas questões. Eita, agora é coisa boa. Vamos lá, vamos analisar a primeira questão. Gostaria que vocês desde agora, fizessem aí uma leitura atenta e já começasse a analisar cada questão e colocasse a resposta aí no seu caderno. Vamos lá. Primeira e segunda. Não vou ler agora. Vou dar aí só alguns segundos para vocês lerem e aí apontarem uma possível resposta. Vamos lá. Então, olharam? Beleza, tranquilo? Então vamos para a primeira questão. Primeira questão. Assinale o item que não aparece pronome relativo, em que não aparece pronome relativo. Veja. Pronome relativo a gente viu que pode ser o quem, suas flexões, o qual, a qual, pode ser o quem, pode ser o onde, pode ser o quanto,
etc. Veja. Letra A. O que fazes não está correto. O que aqui? O que? Ele é pronome relativo ou não? Ele é pronome relativo ou não? Veja que antes do que existe o O. O O, ele serve, o artigo O, ele substitui o pronome demonstrativo aquilo. O O, pode ser o O, poderia ser o A. Aliás, poderia ser, além do O, poderia ser o A, poderia ser o OS, poderia ser o A. Ele refere-se àquilo. Aquilo. Então a regra diz que quando o que ele vem antes de um pronome demonstrativo que se refere a um ser, como aqui o O, e ele está equivalendo ao pronome demonstrativo aquilo, uma coisa neutra, ele é pronome relativo. Então, na letra A, nós temos um pronome relativo. Na letra B, a vida que levo não é fácil. A vida que levo não é fácil. O que? Ele está se referindo ao termo anterior, a vida? Sim. Porque o que ele pode ser substituído por a qual, né? Esse professor pode, sim. Então, essa frase, essa letra B, essa alternativa B, ela poderia ser lida da seguinte forma: a vida a qual levo não é fácil. Estaria também correto. Então, na letra B, a gente encontra pronome relativo. E a questão pede, assinale o item em que não aparece pronome relativo. Na letra C, o caminho por que passei é um atalho. O caminho por que passei é um atalho. Veja o que ele se refere ao substantivo caminho, e o que aqui pode ser substituído por o qual, e o por, ele é exigido pelo verbo passei, que passa por algum lugar. Então aqui há pronome relativo, na letra C há pronome relativo, beleza? O porquê separado, sem acento, ele pode equivaler a pelo qual, ou por qual razão. Tranquilo? E na letra D, professor, temos que trabalhar aos sábados. Veja o que ele se refere a um termo anterior, a um substantivo ou a um pronome substantivo anterior. Não, aqui só tem verbo. Aqui só tem verbo, então o que ele serve para introduzir uma oração subordinada substantiva. Temos o que? Que trabalhar aos sábados. Logo aqui, o que ele não é pronome relativo, ele é uma conjunção integrante. Se fôssemos classificá-los, poderíamos classificar que tudo isso aqui, que trabalhar aos sábados, seria uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Então a resposta é a letra D. A resposta é a letra D. E a letra E, professor? A letra E aqui o que é um pronome relativo. Veja, o show a que assisti estava lotado. O show a que assisti estava lotado. O que ele se refere ao show poderia ser substituído por o qual, e assistir é verbo transitivo indireto. Ele exige a preposição a. Então, esta frase aqui poderia ser lida da seguinte forma: o show a que assisti estava lotado. Ou o show o qual assisti, o show ao qual assisti estava lotado. Poderia ser lido nessas duas formas. O show a que assisti estava lotado, ou o show ao qual assisti estava lotado. E a segunda questão: assinale o período em que foi empregado um pronome relativo inadequado. Pronome relativo inadequado. Vamos lá. O livro aqui eu me refiro à Estrela da Manhã, do Manuel Bandeira. O pronome aqui, o pronome que, a expressão aqui, ela está correta? Sim. O que refere-se ao substantivo livro, e o a preposição, ele é exigido por refiro, que é verbo transitivo indireto. Letra B. Ela é uma pessoa de cuja idoneidade ninguém duvida. O cuja, veja que está entre dois substantivos. Ele indica uma relação de posse. Uma relação de posse. E idoneidade tem característica do primeiro, que significa a idoneidade de uma pessoa. E a preposição de, ela é pedida, exigida
né, pelo verbo duvida. Quem duvida, duvida de alguém. Duvida é verbo transitivo direto, impede a preposição de. A letra C. A tese em cujos dados nos baseamos é esta. A tese em cujos dados nos baseamos é esta. Cujos, ele indica uma relação de posse, está entre dois substantivos tese e dados, e veja que cujos, ele é flexionado sofre flexão de gênero e de número com o termo consequente, com dados. Então, cujos, ele está concordando com dados, que é substantivo masculino, né? E está no plural, porque dados também está no plural. E o em, professor? Ele é exigido pelo verbo basear. Ele é exigido pelo verbo basear. Quem se baseia em alguém. Não se basear, ou nos baseamos, é o verbo transitivo indireto. Tranquilo? E a letra D. O tribunal do júri perante o qual o réu foi condenado foi implacável. Veja, o qual ele está se referindo, o tribunal do júri, perante o qual o réu foi condenado, foi implacável, o qual ele está se referindo ao tribunal do júri. Ele pode ser substituído pelo que? E já a letra E, professor, só sobra a letra E. Sim, a letra E é a resposta. Agora, por quê? O homem de cujo lhe falei ontem é este. Então, o homem de cujo lhe falei ontem é este. De cujo não, de qual lhe falei. Não é? O homem do qual lhe falei ontem é este, e não cujo, porque aqui não há dois substantivos que está entre eles. Só temos substantivo antecedente, homem, e depois nós temos aí um pronome. Tranquilo? Então, a segunda questão é a letra E. É a letra E. A explicação mais básica é o seguinte: o pronome adequado é o qual, porque o homem sobre o qual lhe falei ontem é este. Esta seria a forma adequada. Beleza? Quem fala, fala sobre alguém, ou fala de alguém. Então, a expressão seria o homem sobre o qual lhe falei ontem, ou é este. Ou o homem de quem lhe falei ontem é este. Poderia ser assim também. Então, sigamos aí adiante. Terceira questão. Identifica o pronome relativo e o termo antecedente a que pertencem. Letra A. No jardim há vários bancos nos quais as crianças brincavam. No jardim há vários bancos nos quais as crianças brincavam. Letra B. O carro que comprei é importado. O carro que comprei é importado. Letra C. A pessoa a quem me dirigi era recepcionista. A pessoa a quem me dirigi era recepcionista. Na letra D, o cordão que o ladrão roubou é de ouro. O cordão que o ladrão roubou é de ouro. Vamos ver logo aqui como é que fica. Veja, a questão pede, recapitulo para vocês. Identifique o pronome relativo e o termo antecedente a que pertence. A que pertence. Na letra A, no jardim há vários bancos nos quais as crianças brincavam. Nos quais as crianças brincavam. Qual é o termo? Vou colocar aqui só um exemplo básico. Qual é o termo antecedente? Pronome relativo é nos quais. E o termo antecedente, qual é? Vários bancos. O termo antecedente é vários bancos. Na letra B, qual é o pronome relativo? O pronome relativo é o que. E o termo antecedente é o carro. O termo antecedente é carro. A letra C, a pessoa a quem me dirigi era recepcionista. Qual é o pronome? O pronome aí eu tenho que, e o termo antecedente eu tenho pessoa. O termo antecedente eu tenho pessoa. E na letra D, como é que fica? O cordão que o ladrão roubou é de ouro. O cordão que o ladrão roubou é de ouro. Nós temos o pronome relativo que e temos como termo antecedente cordão. Beleza? Tranquilo? Ah? Tudo bem? Tudo beleza? Eu espero que
eu possa ter ajudado aí. Então, para praticar mais, é necessário que vocês respondam às atividades de fixação e atividades do módulo que vai estar lá na plataforma do colégio. Então, gente, aqui eu me despeço.